On me dit que nos vies ne valent pas grand-chose, elles passent en un instant comme fanent les roses. Você ouve a partir de agora Conte Outra, com Josi Conte. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore, c'est quelqu'un qui m'a dit. Olá, ouvintes da 94.7 FM, aqui é a Josi Conte, sou psicóloga. Volto hoje para falar com vocês de um tema que eu acho muito interessante, que é... sabe aquelas pessoas que tendem a puxar o nosso tapete? Sabe quando tudo está indo bem e de repente acontece algo e nós perdemos o controle, nós vamos lá pro fundo do poço e ainda há quem diga que no fundo do poço tem uma rolha e dentro da rolha mais um cano, ou seja, que aquilo é um abismo sem fim? Né? Tirando a brincadeira, mas eu acho importante lembrar com vocês que a nossa vida é cíclica e para tudo que tem um começo, depois tende a ter um meio e um final. E essas pessoas, né, que puxam o nosso tapete, muitas vezes elas pensam que estão nos fazendo mal, mas elas estão nos abrindo portas, nos mostrando caminhos. Vocês já ouviram falar daquele termo tão na moda que as pessoas tanto gostam de se referir, que é a zona de conforto? Gente, na zona de conforto só acontece as coisas que nós já conhecemos, nós só fazemos aquilo que nós já sabemos, nós só vemos e interagimos com as pessoas que nós já conhecemos, né? É tudo igual. Zona de conforto é algo onde não tem variação. E aí o que acontece? Quando acontece uma coisa, uma perda de emprego, um fim de relacionamento, um problema maior financeiro, uma morte, quando acontece algo drástico e é algo que a gente não consegue remediar de qualquer jeito, é algo que muda a nossa rotina, muda mesmo. Quando acontece algo assim, algo que nos tira o chão, muitas das nossas verdades são desmanchadas, elas ruem, elas vão por água abaixo. E aí, é por isso que a gente precisa de um tempo quando a gente leva um baque assim. No caso do luto, a gente fala que a pessoa precisa de um período de luto, né, para se recuperar da morte. Mas o luto, gente, ele acontece toda vez que a gente perde alguma coisa, né? Então eu posso dizer que eu estou de luto porque eu perdi um emprego e eu ainda estou lidando com a insegurança de não saber se eu vou conseguir um outro trabalho, ou eu estou lidando com a insegurança de repente não ter a mesma renda que eu tinha todo mês e que me dava uma certa estabilidade, né? Isso pode acontecer. Então, o que acontece? Quando a gente perde o chão, a gente cai, a gente fica de certa forma até em choque e a gente precisa de um tempo para digerir. Isso sim, parece que nos prejudica? Prejudica, pode até prejudicar, mas se nós olharmos um pouco mais atenciosamente e nós prestarmos atenção na faixa de tempo que vem depois, nós vamos ver que essas quedas e esses momentos foram os que mais fizeram com que nós nos adaptássemos de uma maneira construtiva, né? Quantas pessoas não estavam muito tempo num emprego em que elas estavam extremamente infelizes? Aí elas perderam o emprego, foi difícil, mas essa foi a chance delas começarem algo novo, né? A relação. Se uma relação acaba, gente, é porque ela não estava boa, né? Às vezes a gente se engana, a gente finge que está vendo as coisas de um jeito que na verdade não é bem assim, né? Mas depois que ela termina, aí a gente tem a chance de achar uma nova maneira. A gente muda de perspectivas. A gente é obrigado a sentar numa nova posição para encarar a vida. Então, muitas vezes, como eu disse, essa queda é construtiva. É a nossa chance de mudança. E, gente, podem ter certeza, se a pessoa nunca muda, ela não fica igual. Parece que ela fica igual, mas na verdade ela está andando para trás. Nós, como seres humanos, nós somos seres simbólicos, a gente tem que inventar coisas, a gente tem que ter desafios,
né? E por menores que sejam esses desafios, são eles que motivam o nosso dia a dia, são eles que alimentam os nossos sonhos, são eles que nos dão a garra para levantar da cama de manhã e continuar. Por isso que é tão importante que a gente entenda que as perdas não são necessariamente negativas. A queda também, muitas vezes, permita com que nós nos permitamos, né? Permite com que a gente aceite ajuda, né? E enquanto parece que está tudo bem, a gente pode achar que a gente não precisa de ajuda, mas quando acontece algo e aquilo nos tira o chão e a gente realmente fica frágil e vulnerável, é nesse momento que pode ser aquele despertar, aquele abrir os olhos de que tinha algo errado e de que algo pode realmente ser diferente, tá? Outra coisa importante é que, assim, esse ser diferente não quer dizer que você não amava o trabalho que tinha, você não amava aquela pessoa que você perdeu, mas quer dizer que você pode descobrir novas maneiras de lidar com a vida. Vou dar um exemplo. Muitas vezes a gente encontra ONGs e outras instituições filantrópicas que foram criadas por pessoas depois que elas sofreram uma grande perda mesmo, né? Vou dar um exemplo aí. Tem lá a instituição ligada ao Ayrton Senna, que quem administra é a irmã dele, a Viviane Senna. Quando que foi criada? Depois da morte dele. Então, eles começaram a direcionar os cuidados e o nome para construir o bem. Quantas outras pessoas não tiveram casos de câncer, doenças raras na família e por conta disso acharam uma maneira de sobreviver levando essa informação e ajuda para outras pessoas. Algumas pessoas também têm uma grande evolução como seres humanos quando elas encontram na espiritualidade, né? Isso também é uma coisa muito pessoal, né? Tem pessoas que têm fé e tem pessoas que não têm. Mas uma coisa que a gente nunca pode fechar os olhos é que para tudo existem aspectos positivos. E ter fé também traz benefícios para a pessoa. Ela acredita em algo maior, isso dá um conforto. Quem tem fé normalmente frequenta grupos religiosos. Nos grupos religiosos que ela frequenta, ela encontra uma rede de suporte maior, tem mais pessoas que zelam por ela, né? Então, o convite sempre é olhar amplo e a longo prazo, para que a gente consiga perceber que existem saídas, que é possível recomeçar, que sim, eu preciso ter o meu período de luto, mas que depois novas coisas vão vir, porque a única maneira de continuar é se adaptar ao novo. Tá bom? Essa é a mensagem. Agradeço a todos que ouviram e convido vocês para daqui a pouquinho, no próximo dia, continuarem ouvindo as nossas considerações. Um grande abraço a todos. On dit que le destin se moque bien de nous, qu'il ne nous donne rien et qu'il nous promet tout. Você ouviu Conte Outra com Josi Conte. On tend la main et on se retrouve fou. Pourtant quelqu'un m'a dit que tu m'aimes encore. C'est quelqu'un qui m'a dit